Glórias a Deus, estamos juntos. Eu queria aqui ler um texto junto com os irmãos para nós estudarmos a palavra de Deus. O texto está lá no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler somente alguns versículos, do versículo 19 ao versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém? Aqui, meus irmãos, vemos essa história tão interessante do João. Aqui falamos de João Batista. Mas antes de entrarmos na história, eu queria contar uma história que vai dar a temática desse nosso estudo. Conta-se uma história bem antiga, que numa cidade faltou o metal que fabricava as moedas do reino. Ou seja, havia um reino, só que naquele reino faltou o metal que era justamente para fazer o quê? As moedas, para fabricar as moedas do reino. Diante desse problema, o rei enviou mensageiros por todo o reino para encontrar o precioso metal a fim de que voltassem a fabricar moedas. E os mensageiros foram por todo o reino e ficaram um tempo buscando e procurando um lugar como encontrar esse metal. Depois de dias, eles trazem um relatório para o rei. E o relatório era que o único local em que eles haviam encontrado este metal tão importante para a confecção das moedas eram nas igrejas ao lado dos santos. Imediatamente o rei, é interessante nós vermos isso na história, imediatamente o rei, sem muito pensar, ele diz: pronto, vamos resolver essa situação. E o rei imediatamente faz um decreto. E o decreto é: pegue os santos, derretam eles e coloque em circulação. Em outras palavras, santos em circulação. Desta forma, meus irmãos, este rei resolveu o problema econômico e social da cidade. Colocar os santos em circulação. E a analogia justamente é o que é mais necessário no reino de Deus hoje em dia. É uma pergunta que eu faço para reflexão. Será que o mais necessário no reino hoje em dia são igrejas lotadas? Será que o que mais necessário hoje em dia nas igrejas são profissionais, cantores mais profissionais? Será que pastores mais teológicos, membros mais satisfeitos? O que é mais necessário na igreja hoje em dia? Eu estou convencido que a resposta é santos em circulação. Estou convencido que este é o melhor ingrediente, meus irmãos. Hoje a necessidade maior no reino não são de pastores mais bem preparados na homilética, apesar da importância disso. Coristas cheios de técnica vocal, apesar da importância disso. Líderes que defendem a sã doutrina, apesar que isso também é importante. Mas lembramos, meus irmãos, que a igreja de Éfeso tinha tudo isso. Mas faltava algo diante de Deus. Por isso que devemos estar atentos. Eu creio, meus irmãos, que a maior necessidade do reino de Deus que temos hoje são de santos em circulação no meio do mundo, no meio do povo, entre as pessoas. A igreja, meus irmãos, precisa de santos em circulação para bradar, para proclamar, para divertir ao povo com a palavra do Senhor. Precisamos de santos em circulação, que diz conforme 2 Crônicas 7,14.
se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Este, meus irmãos, é um grande desafio. Um grande desafio que nós vivemos. E aqui João Batista era o exemplo de um santo de circulação que deixou marcas na história. Nós não vemos João Batista sendo encontrado no meio dos intelectuais, no meio dos políticos, no meio dos religiosos, mas João Batista estava onde? No deserto. E lá para o deserto iam os intelectuais, os políticos, até mesmo os religiosos, assim como todo o povo, para ouvi-lo dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O que vemos aqui, meus irmãos, é que este santo de circulação fez diferença significativa na história de seu tempo, proclamando a necessidade de arrependimento, de se voltar para Deus. É disso que nós precisamos, queridos irmãos. É disso que precisamos. Agora a pergunta é: quais são as características desse santo em circulação na sua época, João Batista? E a pergunta é: o que precisamos aprender sobre a necessidade de santos em circulação em nosso tempo? E é sobre isso que eu queria falar aqui em alguns aspectos relacionados ao João Batista. Em primeiro lugar, meus irmãos, qual é a característica desse santo em circulação chamado João Batista? A primeira característica que nós devemos ter é coragem para dizer o que não é. É muito interessante nós vermos isso. Agora veja bem, na época de João Batista havia um vácuo religioso entre os judeus, ou seja, ninguém mais acreditava em ninguém. Estava assim os judeus, os líderes, né? Os sacerdotes estavam em decadência. Ninguém mais acreditava nele, havia um vácuo religioso. E de repente, nesse vácuo religioso aparece João Batista, e a fama de João Batista como pregador se espalhou. E justamente por ter se espalhado, ele poderia ter aproveitado esta oportunidade para fazer a sua fama. Por isso, tanto é que chegaram para João Batista, segundo o texto, chegaram para João Batista e vieram logo perguntando se: peraí, João Batista, você é o Cristo? E a pergunta que tem no texto que nós lemos, a João, a partir do versículo 19, e pergunta: tu és o Cristo? Quem sabe, aqui eu estou conjecturando, João Batista não disse isso, mas ele poderia ter dito assim: eu não sou o Cristo, mas eu sou primo dele. Eu sou o seu primo, sou da família. Depois eles perguntaram: vem cá, tu és o profeta Elias? João Batista aqui poderia ter dito: olha, a escritura do Antigo Testamento afirma sobre isso. Olha lá em Malaquias capítulo 4, 5, está escrito assim: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele simplesmente afirma: eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou profeta. Meus irmãos, o que João Batista estava dizendo assim, ele estava tendo coragem para dizer o que ele não era. Se você for ver 1 João capítulo 1, João capítulo 1, versículo 20 e 21, e respondeu com toda a franqueza: eu não sou o Cristo. Aí eles perguntaram: então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Não. Nós estamos esperando o profeta. Ele disse: eu não sou. Ele teve coragem para dizer o que não era, meus irmãos. E eu acho muito interessante esse João Batista. Quantos estão prontos para dizer o que não são? Geralmente, todas as pessoas estão preparadas e gostam de falar o que são. Né? Quem você é? Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Né? A gente geralmente fala quem nós somos. Agora, quem é que tem coragem de dizer o que não é? Meus irmãos, faz-se necessário santos em circulação, prontos para dizer o que não são. Estes, meus irmãos, não são crentes arrogantes. Até mesmo alguns pensando que a igreja não existiria sem eles. Já viu gente assim? Olha, eu sou importante nessa igreja. Se eu não estiver nessa igreja, o louvor não funciona, a administração da igreja não funciona. Tem pessoas
Tem pessoas que acham que, ou seja, a igreja não vive sem eles. A igreja não vive sem Jesus, meu irmão. Essa é a verdade. Por isso que os santos em circulação, eles não são arrogantes, eles nunca se exaltam, mas eles sempre entendem o que eles não são. Os santos em circulação, meus irmãos, são aqueles que dizem assim: olha, eu não sou crente o suficiente, eu não oro o suficiente, eu não busco o Senhor o suficiente, eu não perdoo o suficiente, eu não deixo de pecar o suficiente, eu não sirvo ao reino o suficiente. Meu irmão, o crente ou o santo em circulação, ele sempre reconhece o que ele não é, ele poderia ser mais. Ele não fica dizendo: eu oro 3 vezes ao dia e não sou como este publicano. Não, ele não é um fariseu. Ele diz assim: eu deveria orar mais, eu deveria ler mais a Bíblia, eu deveria buscar mais. Meus irmãos, é interessante, o santo em circulação, ele serve em silêncio. Ele silencia sobre si mesmo para servir o próximo, o que está sofrendo, o doente, o necessitado. Ele olha mais para aquele que precisa do que para si mesmo. E é outra coisa interessante, que os santos em circulação não precisam de cargos eclesiásticos para fazerem o que o reino exige, porque eles estão sempre prontos a se doar, independente do cargo que de repente venham querer que ele ocupe. Não, ele não precisa disso. Por isso, meu irmão, há promessas do rei para estes. Se você for lá é muito interessante, se você for em Mateus 25, 34, 36, diz assim a Escritura Sagrada: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebam por herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. E de repente eles vão falar assim: mas como assim? Como que eu posso receber por herança? E o rei vai dizer assim: porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Não é cargo, meu irmão, é simplesmente ajudar aquele que está com fome. Eu tive sede e me deram de beber. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Visitação é um dom, meu irmão, é uma bênção. Esses são os santos em circulação que a igreja precisa hoje em dia. De homens que não estão ali presos ao sistema, mas estão no meio do povo fazendo diferença. Amém? João Batista era um santo em circulação que sabia muito bem o que não era, pois não havia arrogância no seu coração, não havia exaltação de si mesmo. Todo santo, ele se rebaixa mais para Deus ser exaltado. Precisamos de pessoas humildes no meio do povo, meus irmãos, para glorificar ao Senhor e adorar cada dia mais o Senhor. Amém? Em segundo lugar, meus irmãos, esse texto diz que a característica de João Batista, outra característica, a primeira característica, ele tem a coragem de dizer o que não é, mas também ele tem a coragem para expor a sua identidade. Olha que interessante. Perguntaram então para João Batista: então quem de fato você é, João Batista? Para que a gente venha responder. Versículo 22 diz: afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aquele que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? E sabemos, meus irmãos, que esses que estavam perguntando a João Batista era uma delegação, e provavelmente era isso mesmo, uma delegação do Sinédrio, que queriam saber as credenciais de João Batista para fazer o que ele estava fazendo. Quem você é? Mandaram que a gente viesse aqui e nós queremos saber. Talvez, quem sabe, essa seja o momento e fosse a hora de João Batista mostrar o seu currículo, para não ficar mal entre os religiosos. Afinal, para fazer o que João Batista estava fazendo, é preciso que tivesse entre os religiosos, de repente, uma escola, alguma coisa nesse sentido. Quem sabe era o momento de ele falar: bem, eu já disse o que eu não sei, o que eu não sou, agora eu vou falar o que eu sou. E quem sabe ele poderia falar assim: olha, o meu currículo é que meu pai é sacerdote Zacarias. Então eu posso falar porque meu pai era sacerdote. Ele poderia dizer assim: olha, eu fui enviado por Deus, um anjo mesmo falou para o meu pai
antes mesmo do meu nascimento. Se você falar em Lucas capítulo 1, versículo 17, um anjo chegou para Zacarias e disse assim: João irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então veja bem, realmente Deus havia escolhido João Batista como alguém que iria preparar o caminho do Senhor. Ele poderia falar isso. Ele poderia de repente dar suas credenciais, não é verdade? Sim. Mas segundo o texto bíblico, João não fez nada disso. Segundo o texto bíblico, meus irmãos, como um santo em circulação na sua época, João apenas afirmou assim: quem você é, João? E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. O que João diz era somente isso. Agora, acompanhe comigo, meus irmãos. Me permita fazer aqui uma exegese do texto. Esse texto, quando diz assim, eu sou a voz do que clama no deserto, no original não existe um artigo antes da palavra voz. Então, por exemplo, alguns dizem assim, eu sou uma voz, ou sou a voz. Não é isso que está no grego. Em outras palavras, o que João estava dizendo no original, se nós formos traduzir literalmente, o que ele diz é simplesmente assim: eu sou voz. Quem você é? Eu sou som. Quem você é? Eu sou um trovão no deserto. Trovão no deserto. Simplesmente isso. Em outras palavras, meus irmãos, ele estava dizendo assim: longe de ser o Cristo ou mesmo Elias, eu não sou nada além de voz. Um som. Um trovão que assim que cumpre o seu papel, desaparece, morre no ar e não sabe de mais nada. Olha, ele não tinha coragem de dizer que ele era uma voz no seu tempo. Ele não era uma voz no seu tempo, ele era voz, somente um som. Isaías capítulo 40, versículo 3, fala sobre esta verdade, porque ele citou Isaías 40, versículo 3, numa tradução diferente, diz assim: trovão no deserto, preparem um caminho para o Senhor através do deserto. Prepare um caminho reto e plano no deserto para o nosso Deus. Irmão, grita no deserto. Só vai ter um som que de repente vai embora. Mas este era quem? João. E outra pergunta interessante: de quem é o clamor? Aí você diz: João Batista? Não. Voz do que clama no deserto. Então veja bem que ele nem o som era dele como instrumento, mas alguém estava clamando através dele. Nem dele era o clamor. Nós precisamos de santos em circulação que entendem esse mistério, meu irmão. Quando o santo em circulação sai no meio do povo, ele não está fazendo nada de si mesmo. Ele é apenas um instrumento que pode ser usado por Deus da forma que Deus quer. E assim foi a vida de João. Um clamor, um trovão no deserto. Simplesmente isso. E é interessante que a gente poderia fazer uma outra pergunta: onde está este som? No deserto. Deserto aqui, a tradução da palavra é erenos. Erenos é lugar solitário. Qual seria o melhor lugar para emitir um som? Muita gente poderia querer emitir um som onde tem muita gente ouvindo, né? Não, ele foi para o deserto. Meu irmão, sabe o que eu aprendo aqui com João Batista? Que os santos em circulação muitas vezes são sons solitários do deserto. Este é o papel no reino. Às vezes você se sente sozinho, incompreendido por todos, mas você está produzindo som. Assim que vive os santos em circulação. Amém? Ele sempre ressoa o que está dentro do seu coração. A intimidade com o Senhor, a graça junto com o Senhor. Por isso que isso é importante, meus irmãos. João estava aqui humildemente apresentando suas credenciais no reino. As suas credenciais eram som, voz, nada mais que isso. Não era dele o que ele tinha,
era alguém que tinha lhe dado a capacidade de proclamar. Amém. Precisamos de vozes hoje em dia que façam exatamente isso. Uma voz no trabalho, uma voz nas escolas, não é? Uma voz na igreja. Aonde estiver, meu irmão, na sua rua, você precisa ser isso. Simplesmente um som que Deus usa da forma que Ele quer, quando Ele quer. Terceiro lugar, meus irmãos, vemos uma terceira verdade nesse texto ainda. E a terceira verdade e característica é que os santos de circulação eles precisam ter coragem para aceitar os limites de sua missão no reino. E agora eu vou para João, capítulo 3, versículo 30. É interessante que, como voz, como trovão, sabia que sua missão tinha prazo de validade. Porque o som, ele emite e depois vai embora. O trovão, ele de repente dá o seu relampejo, né? E depois some. Assim João entendia também da sua tarefa. E a tarefa mais importante dos santos em circulação é o discernimento de aceitar o tempo para o serviço no reino. Meu irmão, isso é bênção. Cada santo em circulação precisa entender qual é o seu papel e que todo o serviço do reino tem um tempo por causa do seu propósito. Há necessidade, meus irmãos, de discernimento para saber quando é chegado o momento de pararmos, de sairmos de cena e ligarmos os refletores para quem? Para o ator principal, que não é você. Você simplesmente é um instrumento para isso. E é isso que João fez. Se nós formos para João, capítulo 1, versículo 26 e 27, falando sobre Jesus, João disse assim, olha, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ou seja, ele estava lá como voz, como trovão, mas ele sabia que estava vindo alguém atrás depois dele, que ele disse assim, ó, nem as sandálias, ou seja, dos pés deles eu posso desatar. Ele sabia qual era o seu papel. Você sabe qual é o seu papel no reino, meu irmão? Ele tinha essa humildade de reconhecer quem ele era no reino. É interessante que mais tarde os discípulos de João Batista, com ciúme de João Batista mesmo, disseram, João 3, versículo 26, mestre, o homem que o Senhor encontrou também está batizando, falando de Jesus. E todos estão indo atrás dele em vez de vir atrás de nós. Ou seja, os discípulos de João Batista estavam com ciúme dele e diz, aquele que veio aqui, Jesus, ele está batizando e as pessoas estão deixando o Senhor e indo atrás dele. E o que o santo em circulação respondeu? O que você responderia? Opa, eu estou perdendo os membros da minha igreja para outro. Eu estou perdendo aqui as pessoas para outro. O que o santo em circulação, João Batista, respondeu? Se você verificar, ele diz assim, convém. Aleluia. É necessário que ele cresça. Aqui ele está dizendo assim, é necessário que ele se torne grande, maior, e que eu diminua. Amém. Em outras palavras, está dizendo, ele deve tornar-se cada vez maior e eu devo diminuir cada vez mais. Amém, meu irmão? Você entende dessa forma? João Batista, ele sabia que havia um limite na sua missão. Ele diz, olha, que ele cresça e que eu diminua. Meu irmão, que bênção quando nós entendemos essas verdades do reino. Aqui João entende que o seu serviço estava terminando, estava sendo concluído e que era o tempo de sair de cena para o Messias, Jesus Cristo. Esse era o propósito, meus irmãos. Esse era o propósito. Sua função sempre foi a glória do Messias que viria. A glória não era para ele. Toda a glória era do Rei. Rei dos reis, e por isso ele estava ali naquele momento, sendo uma voz, mas que logo iria sair de cena. Precisamos, meus irmãos,
de santos em circulação que sejam sempre prontos a dar glória ao Rei, não importa a situação. Amém. Independente da situação, ele sempre dá glória ao Senhor. Ele reconhece a sua insignificância e a grandeza misericordiosa do Rei que usa pequenos, incapazes, necessitados. E ele usa esses não para se exaltarem, mas para darem glória ao Rei. Você tem feito isso, meu irmão? Precisamos de santos em circulação que ajam dessa forma, que caminhem dessa forma e sirvam o Rei desta forma. Eu creio que vivemos uma época de pessoas assim que reconheçam quem são e qual o seu serviço para a glória do Rei. Amém? Em quarto lugar, meus irmãos, ainda vemos uma quarta característica. E é muito interessante vermos essa quarta característica do Rei. E a quarta característica é a coragem para cumprir sua missão no reino. Coragem para cumprir sua missão no reino. Agora podemos ver essa história lá em Marcos capítulo 6, que é a mesma história contada. Veja bem, qual era a missão deste santo em circulação chamado João Batista? Fácil? Será que era uma missão fácil de cumprir? Não, meu irmão. Era uma missão muito difícil. E agora eu digo para você, a missão do reino nunca é fácil. A missão do reino nunca é fácil. Só acha fácil aquele que nunca participou da missão. Eu já vi muita gente assim, isso, pregar é muito fácil. Testemunhar é muito fácil. Conduzir a igreja é muito fácil. Fazer isso é muito fácil. Não, meu irmão. Nunca a missão do reino é fácil. Sempre tem um grau de dificuldade, meu irmão. É fácil para aquele que nunca participou de uma missão, aquele que fica na arquibancada, do lado de fora, julgando, achando que está no espetáculo. Já viu assim? Você já viu uma partida de jogo de futebol? Você fica ali, de repente está lá o jogador muito bem preparado, mas faz uma coisa errada. Fala, que cara ruim, eu faria muito melhor do que ele. Você fica julgando porque você está na arquibancada. E tem alguns que ficam na arquibancada achando que é fácil fazer a missão do rei. E assim fica julgando o sermão, fica julgando o que fazem na igreja, o que o outro faz. E assim eu faria melhor. Meu irmão, nunca é. O importante, meu irmão, é nós cumprirmos aquilo que Deus deu para nós. E nunca é fácil. Agora a pergunta, qual era a missão de João? A missão de João, meu irmão, era a denúncia contra o erro. Em outras palavras, qual era a missão de João? Confronto. Na verdade, meu irmão, a missão de Deus para o seu povo sempre há confronto. Por isso que não é fácil. Eu não acredito, meu irmão, num crente que só tem amigos e não tem inimigos. Porque sempre a missão do reino, sempre a missão do reino exige-se confronto. É confrontar o pecado, é confrontar o erro, é confrontar o que está errado. Vamos ver o texto bíblico? Por exemplo, em Marcos 6, versículos 17 e 18, Herodes havia mandado que os soldados prendessem João. Aí já estamos naquela parte em que Herodes manda prendê-lo. E pegaram João e amarraram e colocaram ele numa prisão. Por causa de Herodias, a mulher de Filipe, seu irmão, com a qual ele havia casado. E por que Herodes colocou João na prisão? Justamente porque ele estava acusando Herodes de coisas erradas. João acusava Herodes, está errado viver com a mulher do seu irmão. Era um erro, meus irmãos. Marcos capítulo 6, versículo 18 fala sobre isso. E por essa acusação, esse confronto, Herodes coloca João na prisão. E olha, veja bem que a prisão daquele tempo não era que nem hoje em dia. Era muito mais complicado. Abandonava a pessoa lá para morrer. Mas João, como um santo em circulação, João Batista, mesmo assim não teve medo de denunciar o erro, mesmo tendo que sofrer por isso. Você teria coragem de confrontar pessoas, denunciar erros hoje em dia? Meus irmãos,
precisamos entender que o serviço do Santo Circulação é um serviço de confronto. E qual o resultado disso? O resultado é que tem muita gente que não gosta. Muitas vezes, o santo em circulação, ele é odiado pelas pessoas. Marcos, capítulo 6, versículo 19, diz que Herodias o odiava e queria que João fosse morto. É isso que acontecia com Herodias. Ou seja, queria que ele estivesse morto. Meu irmão, por isso que eu falo que eu não acredito num santo em circulação que serve ao reino, que só tem amigos. Sempre vai ter alguém que vai odiar essa pessoa. Porque essa pessoa também odeia o pecado. Ela quer viver em santidade. Amém. Santo em circulação nem sempre é bem quisto pelo povo. Por isso que o trabalho é difícil, meu irmão. Porque as pessoas não querem ser confrontadas. A verdade é. As pessoas não querem ser acusadas. Não, eu quero ir na igreja e ouvir um sermão que me fale a mente, o coração e não venha ferir a minha alma. A igreja não serve, meu irmão, para acariciar o pecado do outro. Não, mas é para confrontar o pecado do outro. Pois o evangelho sempre foi um evangelho de confronto contra o pecado. E a primeira mensagem do profeta é: arrependei-vos. Arrependei-vos. E essa mensagem continua hoje em dia. Amém. Não tem como praticar a missão, meu irmão, sem este desafio. Por isso que a missão é uma missão difícil. Mas apesar de ser preso, ser odiado por dizer a verdade, um santo em circulação sempre deixa uma marca na história. Se você olhar comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 20, diz assim que Herodes respeitava João. Herodes prendeu João, mas ele respeitava João. Sabe por quê? Porque o texto diz que sabia que ele era um homem justo e santo. E assim, por isso que Herodes mantinha João na prisão, mas mantinha sobre a sua proteção. E é interessante que o texto ainda diz que Herodes, quando ficava perturbado, ele sempre ia falar com João. Sempre falar com João. E gostava de ouvi-lo falar. Ou seja, ele ia lá na cadeia ouvir João e gostava de ouvir o que João tinha para dizer. E ainda diz o texto, e quando ouvia ficava perplexo, escutando de boa mente o que João tinha a dizer. É interessante outro detalhe que nós vemos nesse santo em circulação, que ele confrontando o pecado, sendo de repente justamente levado para a cadeia, ele lá na cadeia continua ainda chamando a atenção. João, como santo em circulação, ele tinha uma voz, e essa voz chamava a atenção no deserto e chamava a atenção na cadeia onde ele estava. No lugar, sempre em lugares solitários, ele fazia diferença, meus irmãos. E ele sempre chamava a atenção pela palavra da verdade que carregava com ele. Meu irmão, quer chamar a atenção? Leve consigo essa palavra. Era assim que João fazia. E Deus o abençoava em tudo aquilo que ele fazia. Herodes, aqui segundo o texto, mesmo em pecado, ouvia João com perplexidade, escutando de boa mente, mesmo sem saber o que fazer, ele gostava de escutá-lo. E aqui nós vemos que, com essa história, você pode até ser odiado, ser preso, até mesmo morrer, mas você deve cumprir a sua missão, fazendo diferença. Pessoas serão atraídas quanto mais você tiver a palavra de Deus dentro do seu coração. Tanto é que nós vemos que João Batista, como santo de circulação, ele cumpriu a sua missão. Ele foi odiado, foi preso e depois ele morreu, mas cumpriu a sua missão. Tanto é interessante que João Batista, pouco depois, ele foi morto, decapitado, mas ele não estava infeliz. Não estava. Ele morreu entristecido com Deus, reclamando com Deus. Não, porque o santo de circulação, ele não tem isso. Ele sabia exatamente qual era o seu papel. Tanto é que João 3,29, João Batista, como santo de circulação, ele diz: o que tem a noiva é o noivo. O que tem a noiva é o noivo, ou seja,
O Senhor tinha ele. O amigo do noivo que está presente o ouve. Muito se regozija por causa da voz do noivo. E ele termina Evangelho de João, capítulo 3, versículo 29, diz assim: pois esta alegria já se cumpriu em mim. Ele já estava feliz, meu. É verdade que ele foi para a cadeia? Foi. Mas ele estava feliz, porque ele tinha cumprido o seu papel. Interessante até quando nós vemos que João Batista, quando estava preso, ele queria reforçar a sua expectativa, a esperança, e até mesmo chegou a enviar 2 discípulos a Jesus para perguntar sobre a certeza que havia no seu coração de ser ele o Messias. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 19, enviou esses discípulos até Jesus. E quando esses discípulos chegaram até Jesus e falaram: olha, Jesus, nós viemos da parte de João, querendo saber se de fato tu és o Messias, ou haveremos de esperar um outro. E sabe o que Jesus disse? Lucas capítulo 7, versículo 22, o próprio Jesus disse: voltem a João e digam-lhe tudo o que vocês viram e ouviram. E o que havia acontecido? E o texto diz: os cegos veem. Amém? O que mais? Os coxos andam. Ou seja, não era mais problema de falta de visão. Não era mais falta de caminho para andar. Os surdos ouvem. Agora já não havia mais impedimento de ouvir, pois o Messias havia chegado. Os mortos ressuscitam, glória a Deus. Havia ressurreição. Os pobres estão ouvindo as boas novas, o Evangelho. Então, o recado que Jesus dá para aqueles enviados, discípulos enviados de João Batista, quando ele estava preso, foi essa: veja todas as evidências do reino, João. Você cumpriu o seu papel e eu estou aqui. Glória ao Eterno. É Ele quem faz. É muito interessante nós vermos isso, meus irmãos, na história, contando. Lucas capítulo 7, versículo 24 e 28, depois que os mensageiros foram embora, agora Jesus fala a respeito de João. Agora muda. E Jesus para e diz: olha, está vendo que ele veio perguntar? Agora eu quero dizer quem foi João. Quem é este homem? Jesus diz assim: quem é esse homem que vocês saíram para ver no deserto da Judéia? Quem é esse homem? Um homem fraco como um caniço que se agita por qualquer sopro de vento? Quem é esse homem? Um homem vestido de roupas finas? Quem é esse homem? Não, Jesus estava aqui fazendo uma comparação. Ora, os homens que vivem no luxo ficam nos palácios, não no deserto. Então, quem é que vocês foram ver? Um profeta? E Jesus diz: ele é mais do que um profeta. Ele é aquele que as Escrituras se referem quando dizem: vejam, eu estou mandando um mensageiro adiante do Senhor para preparar o seu caminho. E eu lhes digo que estes que foi enviado para preparar o caminho, que entre os homens que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. O próprio Jesus disse: daqueles que nasceram de mulher, ninguém é maior do que João. Jesus poderia ter parado aí, mas como, meu irmão, você que está vendo, eu que estou aqui junto com você nessa live, Jesus queria chegar até eu, até você, com essa frase seguinte que diz assim: mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Amém? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Entra você, entra eu. Todos nós estamos juntos nisso no reino, meu irmão. Cada um cumprindo o seu papel. João, ninguém, dentro dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João no seu papel no reino. Mas Deus tem dado coisas para você e para mim, diferente de João, que tem a sua importância. Um grande homem de Deus. Aqui vemos João Batista, que é maior que todos os homens nascidos de mulher, na sua missão com uma voz.
Que bênção podemos estudar sobre esse homem de Deus. E esta mesma oportunidade, meus irmãos, por causa do que Jesus disse, temos, todos nós, eu e você temos essa oportunidade de cumprirmos neste tempo a nossa missão como santos em circulação. A pergunta é, você está disposto a isso? Você está disposto a se doar, a dar a sua vida pelo reino? Precisamos, meus irmãos, de santos em circulação que têm coragem para dizer o que não é. Senhor, eu não sou. Assim que deve começar a nossa oração. Tu és, eu não sou. Precisamos de santos em circulação com coragem para expor sua identidade. Qual é a sua identidade? Qual é o seu dom? Exponha o seu dom. O que Deus te deu. Uma voz, um trovão. Exponha, faça, não seja negligente com a identidade que Deus te deu através do dom. O santo em circulação, meu irmão, ele tem coragem para aceitar os limites da sua missão. Ou seja, até onde eu devo ir, até aonde eu devo caminhar. Meu irmão, você precisa do outro. Você nunca vai fazer tudo. Sempre você vai precisar de alguém ao seu lado para lhe ajudar nessa tarefa. E o santo em circulação, ele sabe que precisa do outro para dar continuidade ao trabalho. Precisamos caminhar em conjunto, juntamente, servindo ao Senhor. Amém? E é preciso também que ele esteja pronto a cumprir a sua missão. Cumprir a sua missão, que é uma missão de quê? De confronto. Meu irmão, nunca se acovarde de falar a verdade. Esteja sempre pronto, como santo em circulação, a denunciar o erro, mesmo que você sofra retaliação. Nunca abandone o seu posto no reino. Amém?